Nova. Informação às 15 horas com Liliana Lopes. Muito boa tarde, vamos então atualizar a informação na Boa Nova nesta edição às 15. Em destaque os novos números relativos à pandemia no nosso país. Portugal registra mais 61 mortes e 6.489 infectados com o novo coronavírus. O Parlamento aprovou o estado de emergência por mais 15 dias e o Governo estima em mais de 200 municípios com elevado risco de contágio. Ainda o investigador Carlos Antunes, que estima que Portugal atinja as 8.000 mortes até ao final do ano. 2 utentes do Centro Paroquial de Sazes da Beira infectados. Município de Gouveia com 2 colaboradores infectados. O presidente está em isolamento profilático. Ficamos com o espaço de opinião Cash Resto Zero. Saiba ainda que um homem foi detido pelo crime de violação em Coimbra e foi encontrado o corpo do idoso nos escombros da casa que ardeu na Guarda. São os títulos em destaque. Muito boa tarde. Sejam bem-vindos à informação. A informação na Rádio Boa Nova tem o apoio de IG Eletrodomésticos. Portugal registrou nas últimas 24 horas mais 61 mortes relacionadas com a Covid-19 e 6.489 novos casos de infecção. Assim indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde desta sexta-feira. Os dados correspondem a um aumento de 1,65% em relação aos óbitos e 2,67% em relação aos novos contágios. Com esta atualização, o total de casos confirmados desde o início da pandemia é agora de 249.498 e de mortos de 3.762. De acordo com o boletim da DGS, 163 mil pessoas já recuperaram da doença. São mais 5.076 nas últimas 24 horas. Assim, o número de casos ativos da Covid-19 em Portugal é agora de 82.736, mais 1.352 face aos dados anteriores. Esta altura decorre a conferência de imprensa da apresentação destes números. Ouvimos e transmitimos em simultâneo com a RTP3 agora as declarações de António Lacerda Sal, secretário de Estado Adjunto e da Saúde. Deixe-me parafrasear o Sr. Ministro da Administração Interna quando disse que o Governo não pode proibir o que a lei proíbe de proibir. E, portanto, eu diria que a Direção-Geral de Saúde o que tem que fazer é o seu trabalho. O seu trabalho é um trabalho eminentemente técnico, de análise, obviamente de acordo com a situação epidemiológica, terá que fazer uma análise dos diferentes documentos e dos diferentes planos que são solicitados e, por isso, aos governantes não cabe partilhar estados de alma. Cabe-nos assegurar que a lei é cumprida e que, no caso particular da saúde, a defesa intransigente dos interesses dos portugueses é assegurada. E, portanto, é um trabalho que não fazemos também sozinhos. Fazemos com todos os agentes de saúde pública, quer individualmente, quer coletivamente, e estamos, com certeza, convencidos que, uma vez mais, as entidades estarão, com certeza, à altura das suas responsabilidades. Secretário de Estado da Saúde, então, a garantir que as entidades estão à altura das suas responsabilidades, numa altura em que responde às perguntas dos jornalistas nesta conferência de imprensa, onde são então confirmadas mais 61 mortes e 6.489 infectados com o novo coronavírus. De dizer também que a pressão nos hospitais continua a aumentar, estando agora internadas 3.079 pessoas, 481 das quais em unidades de cuidados intensivos, onde deram entrada nas últimas 24 horas 23 doentes. Com 3.630 novos contágios e 33 mortes, o norte do país continua a ser a região mais afetada pela pandemia. Segue-se Lisboa e Val do Tejo, que nas últimas 24 horas notificou 1.805 infectados e 15 mortes associadas à Covid-19. A região centro registrou 799 novos contágios e 12 mortos.
O Alentejo, que não somou qualquer morte nas últimas 24 horas, identificou 135 diagnósticos positivos para o SARS-CoV-2. No Algarve foi registada uma morte e mais 90 contágios. Nas regiões autónomas, os Açores contabilizaram mais 29 infectados e a Madeira apenas 1. O Parlamento aprovou hoje o decreto presidencial que prolonga o estado de emergência durante mais 15 dias no país devido à situação epidemiológica da Covid-19. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou ontem que iria propor ao Parlamento a renovação da declaração do estado de emergência em Portugal por mais 15 dias, de 24 de novembro até 8 de dezembro, para permitir medidas de contenção da pandemia da Covid-19. Hoje, na Assembleia, o PS, o PSD e a deputada não inscrita Cristina Rodrigues votaram a favor. O PCP, os Verdes, a Iniciativa Liberal, a deputada não inscrita Joacine Catar Moreira e o Chega votaram contra, e o CDS, o Bloco de Esquerda e o PAN abstiveram-se da renovação do estado de emergência. Apesar da autorizada a renovação do estado de emergência, as críticas ao governo fizeram-se ouvir da direita à esquerda. Coube ao Ministro da Administração Interna o encerramento do debate, referindo que esta será uma batalha longa pela saúde e pela vida. O atual período de 15 dias de estado de emergência começou às 0 horas do dia 9 e termina às 23h59 de segunda-feira, 23 de novembro. Neste período está em vigor o recolher obrigatório nos concelhos de risco de contágio mais elevado e municípios vizinhos. Esta medida que abrange até o momento 191 concelhos. E o Ministro da Administração Interna admitiu hoje que o número de concelhos com elevados níveis de contágio irá aumentar, passando as 200, e adiantou que o Governo continuará a atuar numa lógica de diferenciação ao nível local. Esta estimativa sobre o número de municípios com mais de 240 casos por 100 mil habitantes nos últimos 15 dias foi apresentada por Eduardo Cabrita, momentos antes de o Parlamento dar autorização à entrada em vigor do decreto presidencial para a prorrogação do estado de emergência em Portugal. O professor e investigador da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Carlos Antunes, estima que o país registre 8.000 mortes por Covid-19 até ao fim deste ano. No espaço de análise à evolução da pandemia, retomado ontem à tarde com a colaboração de Carlos Antunes, conhecido investigador natural de Oliveira do Hospital, referiu que, de acordo com as suas projeções, o pico de novos casos diários a rondar os 7.000 casos deverá ocorrer entre os dias 25 de novembro e 3 a 5 de dezembro. Já quanto aos óbitos, o pico poderá ocorrer na primeira e segunda semana de dezembro, com números entre 90 a 100 óbitos por dia. Se assim continuar essa tendência, quer da taxa, quer do tal número de reprodução básico, o R0 ou RT, a sua variação no tempo, se convergir para 1.0, estaremos a verificar o pico. E essas projeções já nos dão com mais visibilidade e com menos incerteza um pico de casos, de novos casos diários para um período que vai entre 25 de novembro e 3 a 5 de dezembro. Contudo, pode até ocorrer ligeiramente mais cedo. O que nós constatamos também é que, primeiro, que esta evolução positiva já se vinha a dar antes do início das medidas a 9 de novembro e que as medidas em si, com os dados esta semana certamente irão confirmar isso, essas medidas vieram reforçar essa tendência. O que quer dizer que veio definir com menos incerteza o período em que o pico se vai dar. Os óbitos normalmente ocorrem sempre mais tarde porque têm, digamos, um atraso de resposta, tal como os internados. Embora esta segunda vaga, ao contrário da primeira, estamos a ver uma resposta dos internados mais próxima da própria evolução do número de casos. E, portanto, os números de internados, poderemos também verificar o pico também em finais de novembro. Já os óbitos poderão ocorrer o seu pico, o seu máximo, primeira, segunda semana de dezembro,
com um intervalo que pode ir entre os 90 e os 100 óbitos. Há uma incerteza sobre esse valor, tal como também o número máximo de casos pode ultrapassar os 7.000. Autor do estudo ontem analisado na reunião do Infarmed, Carlos Antunes adiantou também que o modelo que utiliza para as projeções indica que vamos atingir até o final do ano as 8.000 mortes por Covid-19. Na Rádio Boa Nova, Carlos Antunes mostrou-se igualmente preocupado com outra letalidade, que são os casos laterais. Analisando os dados, conclui que por cada óbito de Covid-19 vai existir este ano mais um óbito não Covid, o que resulta em 16.000 óbitos. Se nós contabilizarmos o que o meu modelo indica, é que nós vamos ter até ao final do ano cerca de 8.000 óbitos com Covid só. Mas sabemos que há uma outra letalidade que é, digamos, um caso, digamos, secundário, digamos, são os casos laterais, os efeitos colaterais do combate à epidemia, e que com algum trabalho a gente conclui que por cada óbito de Covid vai existir este ano mais um óbito não Covid. O que quer dizer, se existirem 8.000 óbitos de Covid este ano, no final nós vamos ter pelo menos 16 causados pela pandemia. Aí já é um número muito significativo. A curva de mortes acumuladas com Covid, ela já está a subir significativamente e está numa trajetória que vai para os 8.000. E porquê? Porque se nós somarmos todos os dias 80 casos, não é? É fácil chegar a esse valor, ok? Portanto, mesmo que a gente consiga acertar já rapidamente a curva de incidência, a curva de letalidade vai demorar a responder. E ela já ganhou aquilo que nós chamamos de inércia, ela já ganhou o momento, ela já está com aquela aceleração e já não vai desacelerar. Digamos que muitos dos que irão falecer nos próximos dias já estão infectados e, portanto, vai ser já uma inevitabilidade. Declarações à Rádio Boa Nova por Carlos Antunes, professor investigador da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, a considerar que as medidas implementadas para fazer face à pandemia são necessárias. O investigador nota que será necessária uma maior adesão a nível individual. O espaço de análise Covid-19 passa a ter periodicidade semanal na Boa Nova, às quintas-feiras, às 16h15, sempre com reposição às 18h20. O Centro Paroquial de Sazes da Beira, no concelho de Ceia, anunciou ontem que 2 utentes do lar testaram positivo para o novo coronavírus. Num comunicado publicado na página oficial do Facebook, o lar Sazes anunciou que 2 idosos da instituição testaram positivo para o SARS-CoV-2. A instituição adianta que, juntamente com as entidades de saúde, vão trabalhar para ultrapassar esta fase negra, referindo ainda que no sábado a Unidade Móvel da Guarda irá proceder à testagem a todos. Na nota, o lar Sazes refere que os familiares já estão informados e que a instituição se disponibiliza para o que entenderem necessário. O lar Sazes já tinha anunciado no dia anterior que as visitas aos utentes estavam suspensas por tempo indeterminado, optando por continuar a usar as ferramentas eletrónicas para que os familiares possam ver os idosos. E 2 colaboradores do município de Gouveia estão infectados com Covid-19. Luís Tadeu, presidente da autarquia, encontra-se em isolamento profilático e a informação foi então avançada pelo próprio autarca, que se encontra em isolamento profilático por precaução, num vídeo publicado na página de Facebook do município de Gouveia, feito a partir de casa, onde se dirige aos govienses e apela à adoção de comportamentos responsáveis para travar os números da pandemia no concelho. Declarações do autarca de Gouveia que também reproduzimos agora na Rádio Boa Nova. Os govienses, e no nosso caso, como particular do concelho de Gouveia, temos conseguido manter um nível muito bom de incidência da pandemia, ou seja, muito poucos casos. E isso vai nos permitir continuarmos fora da lista de concelhos em que a situação está mesmo muito complicada. Para isso, temos que continuar a adotar as medidas de segurança que todos já conhecemos. Temos tido recentemente casos muito frequentes na comunidade. E isso tem-nos levado, nomeadamente no caso do município de Gouveia, a efetuar o rastreio de várias dezenas, se não centenas, de funcionários.
e desse rastreio resultaram 2 casos positivos que, embora estejam assintomáticos, felizmente, mas que motivaram a que várias pessoas com quem esses funcionários mais perto contactavam tivessem sido colocadas por precaução em quarentena profiláctica. É o meu caso particular, que não tenho qualquer sintoma. O teste que efetuei foi negativo, mas por precaução fui aconselhado, pelo menos durante 2-3 dias, estar em casa. Estamos rodeados por conjunto de conselhos em que a pandemia tem atingido um grau muito elevado e que, portanto, foram sujeitos, de acordo com as determinações do Governo, a um conjunto de restrições. Mas há muitos govienses que trabalham ou por quaisquer outras relações que tenham que estabelecer, vão a esses conselhos. É importante que todos nossos, e nomeadamente e em particular esses nossos conterrâneos que têm estabelecimentos e relações nesses conselhos, adotem medidas dobradas de cuidado para que o vírus não seja por eles, sem saberem, trazido para o Conselho de Gouveia, que todos temos que combater em conjunto. É isso que fazemos na Câmara Municipal de Gouveia, mas queremos fazer com todos os gouvienses, para que o vírus em Gouveia não tenha qualquer expressão significativa e que seja sempre residual. Luís Tadeu, o autarca de Gouveia, a falar a partir de casa. O autarca encontra-se em isolamento profilático por precaução, depois de 2 colaboradores do município terem testado positivo para a Covid-19. O Conselho de Gouveia registra 20 casos ativos do novo coronavírus. Esta sexta-feira, no habitual espaço de opinião Cash Resto Zero, Vítor Neves olha para a banalização do mal que resulta da medição da pandemia todos os dias. Constata que a vacina pode matar o vírus, mas não mata a miséria em que o vírus nos vai deixar. Cash Resto Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Resto Zero. A opinião na Boa Nova. Cash Resto Zero. Com Vítor Neves. Apoio R6 Living. Tudo is good. Saiba mais em r6living.pt. Bom dia. No medir das coisas que impressionam, nestes dias em que a pandemia nos subtraiu o ar da vida, é a banalização do mal que está no topo daquilo que nos incomoda. Contamos infectados na rádio e na TV todos os dias. Contamos mortos na rádio e na TV todos os dias. Contamos pessoas em cuidados intensivos na rádio e na TV todos os dias. Contamos internados na rádio e na TV todos os dias. Medimos a evolução dos números, dos doentes, dos mortos e dos recuperados numa curva que teima em não achatar todos os dias. Fazemos isto todos os dias, confinados na impotência, na incapacidade e no desconhecimento. Fechamo-nos em casa, fugimos dos outros, na esperança de que o vírus não nos bata à porta. Assim existimos, agora, todos os dias. E é o todos os dias que nos habitua, e é o hábito que torna banal, e é o banal que nos gera a indiferença, o cansaço e o egoísmo. Esta banalização do mal, todos os dias, de que ninguém fala, é assustadora e ameaça ter vindo para ficar. A vacina pode matar o vírus, mas não mata a miséria em que o vírus nos vai deixar. Onde é que reside a esperança? Reside na nossa capacidade de ver e de saber. De saber que a recuperação do nosso viver não pode permitir o conviver banal com o mal. Até para a semana. Cash Resto Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Resto Zero. A opinião na Boa Nova. Cash Resto Zero. Com Vítor Neves. Apoio R6 Living. Tudo is good. Saiba mais em r6living.pt.
Cash rasteiro por Vítor Neves na Boa Nova acontece sempre à sexta-feira. As autoridades encontraram hoje o corpo de um homem de 90 anos nos escombros da habitação que ardeu por completo na terça-feira na cidade da Guarda. O corpo do homem foi encontrado ao 12h30 nos escombros do interior da habitação, assim adiantou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro Local. Segundo a fonte, o homem estava a ser procurado desde o dia do incêndio no âmbito de uma operação que envolveu elementos dos Bombeiros Voluntários da Guarda, da PSP, da GNR, da Polícia Judiciária e da Proteção Civil Municipal. Na habitação residia a vítima com a esposa de 88 anos que foi retirada do seu interior logo que foi dado alerta e transportada para o Hospital Sousa Martins devido à inalação do fumo. O incêndio deflagrou pelas 10h36 da terça-feira e foi extinto à 1h30 da tarde. Fontes da Proteção Civil referiram na ocasião que o fogo tinha destruído por completo a habitação de 3 pisos de construção antiga, situada na rua Dr. Francisco dos Prazeres, no centro da cidade, e desalojado o casal de idosos. O comandante dos Bombeiros da Guarda declarou naquele dia que quando os voluntários chegaram ao local, o edifício já se encontrava praticamente todo tomado pelas chamas, mas que face à informação inicial de o proprietário poder estar no seu interior, foi feita uma busca primária ao piso 0 e à cave. Como o homem que inicialmente as autoridades supunham estar ausente numa propriedade agrícola não apareceu na terça-feira, começaram as operações de remoção dos escombros na tentativa de localizarem o seu corpo no interior da habitação, situação que se confirmou hoje. A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Centro, deteve um homem pela presumível autoria de 2 crimes de violação, um na forma consumada e outro na forma tentada, de que foram vítimas 2 mulheres com 45 e 56 anos. Segundo o comunicado enviado à Boa Nova, os factos ocorreram na cidade de Coimbra no passado dia 12 deste mês, tendo o suspeito abordado as vítimas na rua e levado as mesmas para um local mais reservado, onde tentou forçá-las com recurso à violência a praticar consigo atos sexuais de relevo. Uma das vítimas, a primeira a ser abordada, conseguiu opor-se aos intentos do suspeito, tendo sido brutalmente agredida, enquanto a outra, apesar de ter oferecido resistência, foi incapaz de evitar que a violação se consumasse. O detido de 46 anos de idade e com antecedentes criminais foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva. A fecharmos esta edição, saiba que a Câmara Municipal de Oliveira do Hospital desafia mais uma vez a apresentação de propostas criativas para a elaboração do postal de Natal digital, sendo que a proposta vencedora será utilizada pela autarquia na próxima quadra natalícia. Podem participar no concurso todos os alunos dos níveis de ensino do 3º ciclo, do ensino secundário e ensino profissional do concelho oliveirense, bem como a comunidade em geral residente no concelho. Conferimos o estado do tempo. Nesta sexta-feira contamos com céu pouco nublado ou limpo, vento fraco a moderado, soprando moderado a forte nas terras altas, a registrar a descida da temperatura. Hoje no concelho contamos com valores de temperatura a variar entre os 7 graus de mínima e os 17 graus de máxima. É o final desta edição de notícias, edição às 3 da tarde de sexta-feira, a dia 20 de novembro, um dia que fica de novo marcado pela pandemia, a registrar mais 61 mortes no país e 6.489 infectados com o novo coronavírus. Ainda não são conhecidos os números relativos ao município de Oliveira do Hospital, que agora passa a reportar a situação no concelho às terças e sextas-feiras. É tudo da minha parte. Daqui a pouco fique na companhia da Beatriz Cruz. Também lhe vai proporcionar bons momentos de companhia, também com destaque para a informação. Boa tarde, até mais logo. Boa Nova. Informação às 15 horas com Liliana Lopes.